Vamos lá, pessoal. Bom dia a vocês. Eu já coloquei aqui para gravar, né? Antes que alguém me interrompa aí. Deixa eu só espelhar aqui para vocês. Vamos lá. Queridos, nós vamos comentar hoje sobre as ações coletivas no âmbito do CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Mas antes de falar do próprio CDC, deixa eu só colocar aqui. Vamos lá. Antes de falar iniciar falando do CDC, eu acho que vocês acompanharam aí, no último final de semana, até saiu no Fantástico, e eu fiquei muito, muito feliz de ter saído a matéria lá, visto que nós trabalhamos isso aqui em sala de aula, então ficou muito bem exemplificado tudo aquilo que nós falamos a respeito da ação popular, prevista no ordenamento jurídico brasileiro como instrumento, de defesa dos interesses transindividuais, dos interesses coletivos. Então, saiu uma matéria no Fantástico, domingo, eu já havia comentado com vocês na última aula, e, na verdade, no dia, em que nós comentávamos na última aula, porque, na verdade, a reunião do CONAMA, ela tinha sido realizada na segunda-feira, e a aula nossa foi na terça-feira pela manhã. Então, para quem não se recorda aí, o CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e que é presidido pelo ministro do Meio Ambiente, no caso aqui o ministro é Ricardo Salles, e o ministro do Meio Ambiente, ele, na verdade, foram tomadas duas atitudes. A primeira dela é a redução dos membros do CONAMA. Então, o CONAMA ele foi reduzido de 90 e... não tenho um número exato aqui agora, de mais de 90 membros que participavam desse Conselho Nacional para pouco mais de 23. Essa resolução do CONAMA está sendo também objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal, e através aí de uma ação movida pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, questionando isso daí. Ok, esse é o primeiro assunto. A segunda situação é que daí, na semana passada, houve uma reunião do Conselho, onde o Conselho aprovou aí, a redução de áreas de restingas e também de áreas de preservação permanente, APP, e, na verdade, foram três resoluções que foram suprimidas do ordenamento jurídico, e essas três resoluções, uma tratava de áreas de restinga, a outra de APP e a outra de irrigação. E essas três resoluções que foram suprimidas aí do ordenamento jurídico, obviamente, se você observar, foram resoluções que foram
né, construídas ao longo do tempo, aí, priorizando aí a manutenção e priorizando aí o equilíbrio do meio ambiente. Então, o que fizeram? 8 advogados, no dia em que aconteceu o resultado, quando se deu o resultado dessa reunião, eles se reuniram por telefone, por WhatsApp, e foram questionando um com o outro, né, a preocupação com o resultado dessa reunião, se haveria alguma possibilidade. Qual o consenso que chegaram? Ação popular, pessoal. Porque não havia possibilidade de ação civil pública, até porque eles não tinham legitimidade, né? Nenhum deles possuiria legitimidade para intentar para intentar qualquer mecanismo via ação civil pública. Então, não existia também possibilidade de se dar isso através de uma ação normal, né, uma ação simples, protocolada no âmbito da Justiça Federal, até porque também não teriam legitimidade para discutir sobre isso daí. Então, só resta uma situação, a ação popular. E nós vimos que a ação popular, o legitimado, né, necessariamente não é o advogado, mas o legitimado aí, na verdade, é o cidadão. Então, o que esses advogados fizeram? Obviamente, eles detinham um conhecimento jurídico, né, para construir essa peça. Então, eles se reuniram e essa peça foi feita por 8 mãos. Eles redigiram essa ação popular e protocolaram lá no final da noite. Até o advogado deu entrevista dizendo que essa ação foi protocolada ali aproximadamente à meia-noite, né, de segunda ali para terça-feira. Essa ação foi distribuída, né, no outro dia, na Justiça Federal. O juiz já deu, né, ali o despacho, suspendendo os efeitos da decisão, da resolução lá do CONAMA, através desta ação popular. Só que a AGU, Advocacia Geral da União, ela recorreu ao TRF de Brasília, ao TRF1, e o TRF derrubou a decisão do juiz de primeira instância da Justiça Federal. E então, se vocês me perguntarem, professor, então os efeitos da decisão, elas estão valendo? Sim, porque nós tivemos um recurso, né, da AGU, dessa decisão proposta pela ação popular, que havia sido deferida, né? Então, ou seja, o que eles queriam era imediatamente a suspensão dos efeitos dessa decisão do CONAMA, e foi atendido, né? Obviamente, o mérito da ação ainda ia ser julgado, mas os efeitos, liminarmente, já haviam determinados a suspensão imediata dessa decisão do CONAMA. Mas aí, obviamente, a AGU, obrigatoriamente, ela, né, recorre, e aí, em recurso, ela consegue derrubar essa decisão ali proposta na ação do primeiro grau, né, na sentença dada pelo juiz, na sua decisão, né, de liminar dada pelo juiz. Concomitante a isso, pessoal, o Partido dos Trabalhadores, né, o PT, ele já preparava uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Então, ele ajuizou, semana passada, se eu não me engano foi sexta-feira, então, quer dizer, a liminar, ela saiu, acho que quarta ou quinta-feira, e concomitante a isso, o Partido dos Trabalhadores já ajuizou uma ação por descumprimento do preceito fundamental, alegando o descumprimento ao artigo 225, que fala que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, sadia, né, qualidade de vida da população. Então, com base nisso, ele argumenta que foi descumprido um preceito fundamental da Constituição Federal, que é o próprio 225. Tá? Então, foi feito também a distribuição. Isso caiu nas mãos da ministra Rosa Weber, até porque a DPF ela é protocolada no STF, né? A competência para julgar uma DPF é do STF.
e está nas mãos da ministra Rosa Weber. Antes de começar a aula aqui agora, né, eu até me atrasei 5 minutos porque eu estava vendo o último andamento dessa ação. E o último andamento é que está concluído, né, nas mãos da ministra Rosa Weber para decisão, né, para despacho. Então, ela tem prazo para isso? Não, ela não tem um prazo, né, mas ela, com certeza, deve tomar alguma decisão aí nas próximas semanas aí, ou suspendendo os efeitos dessa decisão, ou também mandando isso para o plenário, né, para que o plenário se manifeste. Então, ela pode se antecipar aí a uma decisão, ou ela pode abster-se a dar alguma, né, decisão, né, na intenção do plenário manifestar-se a respeito disso. Então, ela pode, sim, levar isso ao plenário, para que daí o plenário do STF, os 11 ministros, decidam sobre aí essa ADPF. Ela também é a relatora da ADPF que questiona a diminuição do número de integrantes do Conselho Nacional do Meio Ambiente. E aí, essa ADPF, que questiona essa decisão de suprir essas resoluções do CONAMA, ela também foi sorteada como ministra relatora. Então, são dois instrumentos diferentes. O primeiro instrumento foi a ação popular proposta lá pelos advogados e que nós estudamos, e eles são legítimos para isso, até porque o meio ambiente trata-se de um direito transindividual, então, por isso, obviamente, eles, e quando eu digo eles, não advogados, mas eles, cidadãos, poderia ser proposta por mim, poderia ser proposta por vocês. É óbvio que os advogados ganharam uma notoriedade por alguns minutos, né? Você vê, um advogado deu entrevista até no Fantástico, né? Lá, e nada contra isso, mas, na verdade, é interessante, enfim, a preocupação dessas pessoas em relação aí à proteção ambiental. Tá? Então, vejo que nós temos essa possibilidade, como eu falei para vocês também, da possibilidade de você, através de uma ação popular, discutir aí, por exemplo, o edital de uma licitação. Imagine você, por exemplo, questionando através de ação popular o edital de licitação do VLT, né? Por exemplo. Então, é lógico que isso pode se dar, primeiramente, via administrativa, né? Você pode ir lá e administrativamente recorrer ali e, posteriormente, obviamente, não sendo atendido, né? Você aí, só nos resta aí o mecanismo da ação popular. Mas legal, foi uma aula, né? Na verdade, uma aula na prática, para nós aí que estávamos vendo sobre a ação popular, vimos sobre competência, legitimidade, e aí durante essa semana passada, na semana passada, aconteceu tudo isso. O nome o número da ação da ADPF, se alguém quiser acompanhar, deixa eu só confirmar aqui para vocês, o número certinho da ADPF. E aí, se vocês quiserem depois colocarem, né, lá no Google e verificar o texto da petição inicial, quem é o amicus curiae lá dessa ADPF que está tramitando lá, é a ADPF 747, certo? 747, pode colocar no Google, você vai colocar ADPF 747, e aí você vai ter acesso ao texto dessa ADPF, tá bom? Então, interessante vocês fazerem a leitura, lá tem a petição inicial, tudo, uma aula também de direito ambiental. Mas, obviamente, ali não cabia ação civil pública, por quê? Porque a ação civil pública proposta pelo partido é somente em razão de seus filiados, daqueles que integram o partido, não é o caso ali. Né? O caso ali é uma questão que trata sobre meio ambiente, ela caberia uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público.
né, mas não por um partido político, né? Então, só restou aí um outro caminho, que é propor uma ação por descumprimento de preceito fundamental. Interessante vocês observarem tudo isso na prática, né, pessoal? Nós falamos de ação popular, ação civil pública, né, e a ADPF vocês já viram durante o curso de vocês. Aí, muito provavelmente, o professor de Direito de Processo, né, Processo Civil, Direito Processual Civil, ou o professor de Direito Constitucional fez algum comentário, né, com vocês aí à época como garantia dos direitos fundamentais, que é a ADPF, né, a Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental. Talvez vocês não estudaram ela realmente na prática, mas lá em Constitucional ela é mencionado como uma garantia, né, de defesa, de manutenção dos direitos fundamentais, tá? Então, depois dei uma olhada lá, eu não consegui ver quem é o amicus curiae, né, o amigo da corte, quem é aquele que se habilitou como amigo da corte. Então, seria interessante também depois dar uma pesquisada quem é o amigo da corte nessa ação por descumprimento de preceito fundamental. Ok? Então, visto isso, né, só nos resta agora aqui iniciarmos aqui falando da Lei 8.078/90, que é conhecida por todos aí como CDC, ou Código de Defesa do Consumidor. Tá? Essa é uma lei de 90, mas a sua aplicabilidade ela se deu em março de 91. Então, nós tivemos o vacatio legis aí, né, de um ano, e o CDC é uma norma de ordem pública. É uma norma de ordem pública, por quê? Porque é uma norma cogente, é uma norma imperativa. Então, por mais que ela trate aqui de disposições no âmbito privado, porque ela se dá através, por exemplo, de uma relação de compra e venda, mas ela veio para proteger a parte hipossuficiente. E quem é a parte hipossuficiente? É exatamente o consumidor. Não sei se vocês já tiveram essa matéria, ou se vocês estão tendo agora essa matéria, né, nesse aulão nacional de vocês aí, ou se vocês já tiveram. Inicialmente, essa matéria ela era trabalhada com o professor Geraldo, lá nos primeiros semestres, ele trabalhava direito material, né? Mas, na verdade, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o processo em si, né, que tutela os interesses da Lei 8.078/90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Né, o Código de Defesa do Consumidor, todo mundo sabe que, inicialmente, a Constituição Federal de 88, ela, lá em seu texto, né, constitucional, ela precisou que o legislador derivado, né, o poder constituinte, né, derivado, que ele elaborasse uma norma de proteção ao consumidor. E ela estabeleceu um prazo era até de 5 anos. Então, 88, 89, 90, 91. Então, quer dizer, né, até mesmo antes foi previsto aí essa lei que protegesse, então, o consumidor. Na verdade, por mais que ela tenha esse nome, né, Código de Defesa do Consumidor, né, o correto mesmo era Código das Relações de Consumo. Né? Por que Código das Relações de Consumo? Porque ela não protege somente o consumidor. Tá? Na verdade, ela observa o consumidor como parte hipossuficiente, mas ela também acaba protegendo o fornecedor quando, por exemplo, a alegação do consumidor ela está errada. Então, é importante a gente observar que aqui se trata das relações de consumo e não somente aqui, né, da defesa, né, do consumidor, ok? Então, veja, lá no título 3 da Lei 8.078, ela traz uma interação, de certa forma, com a ação civil pública. Se você pegar, estudar os preceitos da ação civil pública, é muito próximo aqui daquilo que o CDC propôs para efeitos de processo. Então, veja que o CDC, então, confere uma efetividade à proteção desses direitos individuais homogêneos, né, que, na verdade, está lá na lei da ação civil pública,
né, a Lei 7.347 de barra 85, tá? Peraí só um pouquinho, gente, peraí só um minutinho. Ok. Vamos lá. Então, ela confere maior efetividade à proteção desses direitos individuais homogêneos que estão elencados lá na Lei 7.347. Não existe no CDC qualquer aí nomenclatura em relação ao instrumento processual previsto para a tutela dos direitos coletivos. O que existe ali no CDC é uma interação, de certa forma, uma proximidade com a ação civil pública. Mas não existe dentro do Código de Defesa do Consumidor, né, nenhum artigo, não existe nada que trate de mecanismos processuais. Tá? Então, ela é uma lei que inteiramente ela trata sobre direito material, né, ela regula as disposições de defesa do consumidor. Agora, é interessante colocar aqui que o artigo 83, ele destaca que são admissíveis todas as espécies de ações para a tutela dos direitos protegidos pelo Código. Então, professor, aqui cabia uma ação civil pública? Cabe uma ação popular? Cabe uma ação individual? Caberia também uma ação individual. Então, veja que ele não destaca, né, nenhum instrumento processual, ele apenas cuida das relações, né, de natureza consumerista, ele trata desse equilíbrio entre consumidor e fornecedor, mas ele não traz nada a respeito, né, de matéria processual. O único instante que ele trata do mecanismo, faz alusão ao mecanismo processual, é destacando que no artigo 83 é admissível qualquer espécie de ação. Então, isso significa dizer que o Código de Defesa do Consumidor, ele coloca que para a defesa do consumidor, pouco importa o tipo de ação, né, a ser protocolada, se ela é individual, se ela é coletiva, se ela é difusa, né, qual é a natureza. Né, o que importa é que merece atenção aí do judiciário todas essas ações propostas para a tutela do consumidor. Então, assim, e aqui, pessoal, faço até uma observação para vocês, até da tutela dos interesses aqui do consumidor à luz, né, do âmbito administrativo, que é o caso do PROCON. O PROCON, na verdade, ele toma decisões administrativas. Então, veja que aqui quando diz são admissíveis todas as espécies de ações, né, são ações judiciais, mas também ações administrativas. Veja que interessante. Por quê? Porque nós temos, sob o ponto de vista de tutela, sob o ponto de vista de garantia desses direitos do consumidor, né, obviamente, o PROCON, né, que cuida, né, das ações administrativas dos interesses aí relativos ao consumidor. É lógico que o PROCON ele tem uma interação com o Poder Judiciário, porque uma vez que você propõe a sua reclamação ali no PROCON, e essa reclamação, uma vez ela não atendida, ou uma vez o fornecedor, por exemplo, não se importando com essa reclamação, até porque ele vai falar, PROCON, o PROCON ele não tem coercitividade, né? Ele não tem como exigir o PROCON, então eu não estou nem aí. Obviamente o PROCON ele vai encaminhar isso ali ao judiciário, para que o judiciário, então, como poder, né, coercitivo, tome alguma atitude coercitiva, obrigando, então, o fornecedor ali a respeitar os interesses do consumidor. Então, existe também um site, né, esse site é um site ligado ao Ministério da Justiça, eu queria passar ele para vocês, consumidor.gov.br. Tá? Eu já, sem sair da minha casa, já resolvi várias situações através desse site aqui, né, consumidor.gov.br, onde você faz a sua reclamação também ali, né, de relação de consumo, e ela é atendida por ali, né, também como no próprio PROCON.
tá? Então, lógico que não são todas as empresas que estão ali cadastradas. Você não vai achar, por exemplo, ali aquela loja que tem ali no centro de Cuiabá, mas é uma loja daqui de Cuiabá, você não vai achar ali, tá? Então, para isso, você vai ter que procurar o PROCON. Agora, você vai achar lá NET, Claro, Vivo, Casas Bahia, você vai achar Magazine Luiza. Então, essas grandes empresas, né, essas empresas, principalmente, né, do ramo do varejo, vocês vão achar ali neste site consumidor.gov.br. Então, você faz lá o seu cadastro. Uma vez que você faz lá o seu cadastro, você vai fazer a sua petiçãozinha inicial, vai montar ali a sua reclamação e vai aguardar ali a manifestação por parte do fornecedor. Eu já resolvi situações para o meu pai mora no interior, e obviamente ele não tem conhecimento, né, de informática, é uma pessoa que não tem, né, estudo, e aí eu fiz o cadastro pelo CPF dele, né, aqui em Cuiabá mesmo, coloquei, entrei lá, e fiz a reclamação como se fosse ele que estivesse realizando aquela reclamação. Eu me lembro que a reclamação era contra uma empresa de telefonia, né, a TIM, no caso. E aí eles resolveram, tá? Ligaram daí para o meu pai para resolver a situação, e foi muito bem resolvida. E isso no prazo de 10 dias, 12 dias, resolveram tudo. Tá? Então, veja que é um instrumento também, assim como o PROCON, mas, né, na esfera administrativa. Então, veja que aqui eu estou falando o artigo 83, que é admissível qualquer espécie de ação administrativa, também judicial, uma ação coletiva, uma ação que tutele direitos difusos, uma ação individual, então depende. Tá? À luz do CDC, do ponto de vista coletivo, a forma de se adicionar o judiciário é pelo procedimento da ação civil pública, óbvio, né, considerando a ausência de qualquer outro procedimento mais apto para a defesa dos direitos coletivos. Então, obviamente, aqui a gente vai observar que o Ministério Público seria o mais interessado nisso. Então, para propor esse tipo de tutela, né, se daria através de uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público. E se você observar, pessoal, existem várias, né, ações civis públicas propostas pelo Ministério Público face aí às questões que tratam sobre o direito do consumidor. Aquela época, por exemplo, né, do tempo de espera no banco, né, em que a gente tinha que, né, ficar na fila e no máximo, ali, salvo engano, era 25, 30 minutos. Houve vários questionamentos por parte do Ministério Público tutelando interesses difusos aí do consumidor, né, até porque toda relação bancária, o STJ entende que é uma relação de consumo, né? Então, seja um empréstimo, seja uma abertura de uma conta no banco, a compra de um seguro, qualquer situação, né, qualquer tipo de contrato realizado com o banco é um contrato que pressupõe relação de consumo. É óbvio que essa questão da fila no banco aí, que nós discutíamos, enfim, que todo mundo, né, se estressava, todo mundo passava raiva, existe um lobby muito grande, né, por parte das empresas, né, bancárias, né, e aí deu no que deu, que a gente já sabe aí, mas que muita coisa melhorou através dos sistemas, né, tecnológicos. Obviamente, a gente não pode aqui comparar, por exemplo, com o atendimento da Caixa Econômica Federal, que é um banco, né, público, né? Na verdade é o Tesouro, né? Então, muitas das campanhas e das propostas do governo se dão através da Caixa Econômica. Mas os demais bancos, olha que agora saiu o Pix, né, que é a possibilidade, quer dizer, de você fazer transferência sem cobrar nenhum tipo de taxa, né? Então, as coisas elas vão se avançando aí de maneira com que o cidadão não precise mais procurar o banco, a não ser numa situação muito extrema. Então, por exemplo, todo o atendimento hoje ele é digital. O gerente do meu banco, por exemplo, ele é de São Paulo. Eu não tenho gerente meu aqui, né, na minha agência. Então, quer dizer, eu ligo, converso com ele, né, lá em São Paulo, e ele é quem gerencia a conta
né, bancária. Então, obviamente, a tendência é que essas filas, essas situações, elas sejam realmente diminuídas. Mas, à época, quando se necessitava mesmo do banco, né, era bem complicado. Então, o CDC, ele traz a distinção entre direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Nós já falamos sobre isso, tá? Quando nós tratamos sobre ação civil pública, sobre ação popular, e lá no início das minhas aulas eu falei, olha, o que é um direito difuso, o que é um direito coletivo, ou um direito individual homogêneo. E o CDC é a única norma que ele traz essa distinção, né, sobre isso daí. Existe no Congresso um anteprojeto de um novo CDC. Então, a finalidade seria alterar essa Lei 8.078 de 90, né, para aperfeiçoar a disciplina das ações coletivas. Mas se você colocar no Google, e eu trabalho com os meus alunos direito do consumidor, não aqui no ISEC, mas lá na UNIC, e eu até propus para eles semana passada um trabalho, né, aqui pelo né, de vocês é o Zoom, mas lá é outro outro aplicativo, né? Nós usamos o Microsoft Teams, e eu propus para eles, para que se fizesse uma pesquisa das principais, né, dos principais projetos de alteração do CDC. Porque existem mais de 500 projetos no Congresso Nacional de alteração do CDC, e um deles é exatamente disciplinar no CDC as ações coletivas. Então, nós teríamos no CDC uma parte destinada aí a tratar do processo, né, das ações coletivas no âmbito do CDC. Muito bem-vindo, né, isso daí é diferente de algumas propostas que lá tramitam e que a gente acha um absurdo, né, algumas delas. E a intenção minha com os alunos era essa, verificar aquilo que seria, de certa forma, né, criticado por todos nós, porque haveria aí de ser um absurdo mesmo, e outras propostas até interessantes aí, tá? Por exemplo, como acabar com o uso de sacolas plásticas, né, no mercado. Então, isso ia padronizar, né, a nível de Brasil, e nós iríamos acabar com essas discussões locais, né, sobre isso daí. Então, tem vários projetos lá, e um deles é o aperfeiçoamento dessas ações coletivas. Então, veja que o artigo 81, nós trabalhamos lá no primeiro dia de aula nosso, né, o que era um interesse, né, difuso, o que era um direito coletivo, né, e um direito individual homogêneo. Então, veja que o 81, ele, né, coloca lá que a defesa dos interesses do direito do consumidor e das vítimas poderá ser exercida em juízo individual ou a título coletivo, até porque o 83, como eu acabei de falar para vocês, ele diz que pode ser proposto qualquer tipo de ação. E o parágrafo único vem dizendo lá que a defesa coletiva será exercida quando se tratar de... Aí ele traz a explicação. A primeira explicação que ele traz lá é: interesses ou direitos difusos, assim são entendidos de que forma? Para efeitos desse código, são entendidos como os transindividuais, de natureza indivisível, né, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Então, significa dizer o seguinte, né, mesmo que a pessoa não tenha adquirido ainda aquele produto, né, mas ele possa adquirir, então é por isso que, na verdade, a tutela daquele interesse é uma tutela de transindividual, de direito difuso, né, porque trata de uma natureza indivisível e que os titulares são pessoas indeterminadas. Né? Imagine, por exemplo, aí determinado produto, né, no mercado, como, por exemplo, alimentos transgênicos. Vamos dar um exemplo aqui. Hoje, obrigatoriamente, os alimentos transgênicos, eles devem ser sinalizados no produto. Então, você vai encontrar lá a letrinha T, né, dentro de um triângulo. Então, você tem um triângulozinho lá amarelo ou laranja, não me recordo a cor agora, mas acho que é amarelo, e dentro você tem a letra T. Então, você já sabe que aquele produto, que aquele alimento, aquele produto que você está levando para casa, trata-se de um alimento transgênico. Por quê? Porque aplica-se aí um princípio do direito ambiental, olha, nós novamente aqui falando de direito ambiental, né, que é um princípio que, na dúvida,
Então, eu não consumo. Isso significa dizer o quê? Um princípio da precaução. Então, da precaução, que é diferente do princípio da prevenção. O princípio da prevenção, eu já sei os efeitos e eu previno. O princípio da precaução, esse eu não sei os efeitos. Então, quer dizer, causa câncer? Não sei. Né? Pode ocasionar algum outro tipo de doença? Pode fazer mal? Não sei. Então, na verdade, se eu tenho dúvidas, eu não consumo. Mas, à época, houve uma discussão muito grande sobre a comercialização desses alimentos, e tudo isso se iniciou lá na soja, né, transgênica, e a discussão que se tinha era uma discussão inicialmente ambiental e que depois ela passou para uma discussão a nível, né, de saúde pública, né, por conta dessa discussão se ocasionaria ou não aí a um longo prazo, né, a probabilidade de se adquirir algum câncer pelo uso contínuo daqueles produtos. Tá? E aí, então, obviamente, isso foi discutido através de várias ações civis públicas e que depois o legislador se manifestou, né, aí, obrigando agora, né, por lei, a sinalizar esses alimentos aí, ok? Então, veja que isso também se trata do quê? De um direito difuso, transindividual, de natureza indivisível, né? Onde eu tenho como titulares pessoas indeterminadas. Eu não tenho só pessoas que vão consumir aquele alimento. Senão eu teria que sair na rua e falando, vem cá, você come milho transgênico lá? Então, ok, então você é titular da ação. Você, não. Por mais que você não adquira aquele produto, mas tenha potencial para adquirir, ou talvez nunca adquirir, trata-se de um direito transindividual. Isso significa dizer que está além, né, do indivíduo. Então, para isso, ação civil pública para defender esse que é um direito transindividual. O segundo aí, interesses ou direitos coletivos. E ele explica, né, assim entendidos para efeitos desse código, né, os transindividuais também, mas de natureza indivisível, mas que agora seja titular um grupo de pessoas, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Então, veja que aqui, uma ação individual, obviamente, existem aqui duas possibilidades, e nós vimos isso. Agora, o sujeito, ou ele pode desistir dessa ação individual, e aí, obviamente, ele suspende os efeitos, né, do processo dessa ação individual, para que, então, ele aguarde uma decisão, né, de uma ação coletiva, mas a segunda situação é que, na verdade, hoje o juiz, ele já de plano, ele pode determinar isso. Olha, eu vou suspender aqui o curso do processo dessa ação individual, porque já existe uma ação coletiva em curso, né, para ser observada aí aquilo que você requer, aquilo que você está requerendo. Então, aqui, na verdade, agora, né, nesse inciso 2, né, o que eu tenho é um grupo de pessoas. No primeiro momento, eu não tenho uma titularidade. Né, os sujeitos são indeterminados, né, por isso o direito difuso. Já o direito coletivo, na verdade, eu tenho aqui uma categoria, eu consigo determinar quem são essas pessoas que serão ali protegidas, né, por eventual norma. Então, imaginem, por exemplo, pessoas, né, que tenham, né, conta em um banco X, vamos colocar aqui lá o Banco Santander. Então, na verdade, uma atitude desse banco que exceda aí manifestamente aquilo que dispõe o Código de Defesa do Consumidor. Então, isso pode ser proposto, pode ser dado através de ações individuais, como pode ser também dado aí através de ações coletivas. Né? Então, obviamente, isso também, essa ação civil pública, ela pode ser proposta não só pelo Ministério Público, mas também por associações, como é o caso, por exemplo, de associações de consumidores, né, de determinados grupos,
né, de pessoas, de consumidores que representam ali seus associados. E o terceiro aqui fala dos interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos ou decorrentes aqueles de origem comum. Como, por exemplo, você pega aquelas pessoas que adquirem um carro de determinada marca, mas ele apresenta um determinado problema, e aí eles são chamados na concessionária para resolver aquele problema. Qual é o nome que se dá a isso? Qual é o nome que se dá, gente? Recall. Tá? E o que é o recall? O recall é exatamente isso, apresentou um defeito no produto, um problema, e os consumidores são chamados lá a reparar, porque esse problema pode ocasionar aí alguma situação inerente à saúde, né, dessas pessoas, né, desses consumidores, pode trazer algum risco, né, até um risco de vida para essas pessoas, então eles são chamados lá a fazer a troca, né, daquela peça, por exemplo, daquele carro ali. Veja que ali eu tenho um interesse, né, um direito individual, mas por que ele é individual homogêneo? Porque eles são decorrentes de uma origem comum, então seriam todos aqueles, né, consumidores que adquiriram aquele carro que tem um único problema em comum. Qual é? O defeito naquela peça ali. Agora, olha que interessante isso daí, pessoal. Ô Robson, eu sou obrigado a ir lá trocar essa peça? Né, no caso do recall? Sim ou não? O que vocês acham? Pode me responder aí no chat aqui. Eu sou obrigado a ir lá trocar aquela peça? Veja que eu comprei um carro novo, está apresentando problema e está sendo divulgado aí na televisão, no jornal, na mídia, tá? Mas eu sou obrigado? O Gilberto está me respondendo aí sim, tá? Gilberto, veja, não é obrigado, tá? Você não é obrigado. Aí você vai me, talvez vai indagar o seguinte, professor, e se eu então pego o carro, estou dirigindo e acontece um acidente ocasionado por aquela peça? A empresa, né, no caso o fornecedor, ela fica obrigada a me indenizar? A resposta é sim. A resposta é sim. No caso, por exemplo, aí de airbag, uma peça, por exemplo, que ocasione defeito lá no airbag. Mas veja, por mais que seja feita uma campanha publicitária, internet, televisão, rádio, TV, faixa na rua, pode ser a maior campanha publicitária do planeta, tá? Mas o consumidor, ele não é obrigado. Imagine, por exemplo, que o consumidor não tomou conhecimento disso. Ele não tomou conhecimento. Muito difícil, muito difícil. E aí depois ocorra um acidente e, ocorrido o acidente, seja constatado que ocorreu esse acidente por conta daquela peça que ela deveria ter sido trocada lá, né, no recall. Mas você pode pedir indenização, porque a empresa vai falar, não, mas nós fizemos uma campanha, você deveria ter comparecido aqui para trocar. Não, ainda assim, ele tem direito a pedir a indenização cabível. Por quê, pessoal? Porque o consumidor, ele é parte hipossuficiente. Então, se ele adquire o produto, ele adquire o produto para que esse produto tenha toda a segurança. Esse recall é feito, obviamente, para evitar, né, que isso aconteça em massa, em grande escala. Mas, eventualmente, ocorrendo um acidente ali, uma situação aqui, você tem direito a pedir indenização, por mais que seja um acidente decorrido por aquela peça do recall. Né? Tá lá, inclusive eles lançam, o Gilberto está falando aí, o recall no documento do carro. Sim, eles lançam, mas ainda assim, certo? Se você vai lá, não faz, enfim, né? Não tomou qualquer coisa que seja, você tem direito a pedir a indenização cabível, tá? Não existe possibilidade de dizer o seguinte, não teve o recall, você não levou para trocar, então você não tem direito. Tem direito sim, tá? Então, veja que, obviamente, você vai lá, leva para fazer o recall por sua segurança, né? E até porque é gratuito, não tem custo, né? E aí você vai lá e leva para fazer o recall. Mas a marca do veículo fica isento de ação criminal em caso de morte. O Gilberto, então, em se tratando de direito penal, eu não sei dizer para você, tá? Em responsabilidade criminal, mas para efeitos de responsabilidade civil, tá? Ele tem responsabilidade. Professor, ele vai ter que indenizar o sujeito, por exemplo, o cara morreu, né? E aí
deixou, por exemplo, ele tem herdeiros, né? Ele vai ter que indenizar ali os herdeiros? Ele vai ter que indenizar, tá? Ele vai ter que pagar lá uma quantia X, ele não vai discutir a indenização, mas vai ter que indenizar. Então, para efeitos de direito civil, vai ter que indenizar. Agora, para efeitos de direito criminal, se haveria, por exemplo, uma responsabilidade criminal nisso, eu até entenderia que não. Eu posso estar errado, eu vou ter que ver com o professor depois lá de penal, mas até entendo que não, porque foi feito ali o recall. Tá? O que eu quero dizer para vocês é que o recall não isenta a responsabilidade civil. Tá? O recall não isenta a responsabilidade civil. Tá bom? Então, você tem direito ali a indenizar. É óbvio que, por exemplo, eu tinha um veículo, né, que eu adquiri, e à época foi chamado para fazer o recall. Eu fui lá, entendeu? Com 10 minutos eles trocaram, era apenas um parafuso lá que poderia, veja, porque o recall, na verdade, não é que traz problema, ele pode ocasionar esse tipo de problema. Então, fui lá e troquei, e tudo certo. Né? Mas, obviamente, é aquilo que eu falei, né? Imagine que eu não tivesse comparecido e ocasionasse aí um acidente, tá? Obviamente, eu teria direito a receber a indenização desde que fique comprovado que o acidente se deu em decorrência daquela peça, daquela situação. Ah, não, o acidente foi por negligência, imprudência do cidadão que estava dirigindo, aí é outra coisa. Tá? Aí não tem direito a pedir indenização, nada disso. No caso aí, como o Gilberto falou do airbag, né? Imagine que o airbag poderia ter salvado a vida. E a peça a ser trocada era uma peça lá do airbag, sei lá, aí é diferente. Tá? E aí, obviamente, teria direito, tá bom? Então, ok. Né? Agora, continuando aí com vocês, né, veja que... Deixa eu só colocar aqui. Quais são as características dessas ações coletivas? Primeira aí, é uma ação na qual, na análise jurídica, as questões comuns de fato e de direito tenham preponderância com relação às questões individuais. Então, existe uma análise do que? No sentido comum, né, e que tenham correspondência ou que tenham preponderância com também questões individuais. Né? Então, é mais vantajoso a solução coletiva, obviamente. Então, por isso que as ações que tramitam no âmbito individual, né, o juiz agora, o STJ entende dessa maneira que ele pode determinar ali, de ofício, a suspensão desse processo até que seja ali tomada a decisão na ação coletiva. Não era assim. Você poderia continuar com a sua ação individual e a ação coletiva também ela tramitando, e você tinha a possibilidade, né, de desistir dessa ação individual, obviamente, aguardando o resultado de uma ação coletiva. Você, na verdade, quando eu digo desistir, você iria agora também fazer parte dessa ação coletiva, você ia habilitar-se nessa ação coletiva como parte também. Mas veja que hoje o juiz, ele já, havendo uma ação coletiva em curso, ele já suspende o curso das ações individuais para que não haja aí, né, decisões diferentes. Então, aguardar o que diz, né, o resultado da ação coletiva. Então, o que há aqui é uma substituição processual, né? Ou seja, a sentença ela é genérica. O que nós temos na sentença? Obrigação do devedor sujeito passivo e a natureza da obrigação, que ela é individual. Né? Liberdade de adesão ao processo coletivo. Né? Veja que hoje, pessoal, volto a falar, né? Não existe aqui essa liberdade, porque o juiz ele pode, de plano, né, suspender a sua ação para aguardar decisão de um processo coletivo. Né? Promover ou prosseguir a ação individual ou liberdade de executar ou não aí em seu favor, se procedente à ação coletiva. Tá? Mas hoje nós já vimos isso daí. O artigo 83 fala que, para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código, são admissíveis todas as espécies de ações, né, capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Já falamos sobre isso daí. Quem são os legitimados? Né, mas aqui, legitimados concorrentes. Quer dizer,
Porque eu tenho o cidadão, tenho o consumidor. Primeiramente, se eu disser o seguinte, quem é o legitimado é o consumidor, é ele. Tá? Ele é o legitimado nas ações individuais. Mas agora, em se tratando de ações coletivas, quem teria, né, a legitimação concorrente? O MP, o Ministério Público, né, através de ação civil pública, a União, o Estado, o município e o próprio Distrito Federal, né, as entidades e órgãos da administração pública, né, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica. Olha que legal, né? Ainda que não tenham lá CNPJ, né? Especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código. As associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluem entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, né? Aí dispensada a autorização da Assembleia. O que lembra vocês isso, o artigo 82? O que lembra? Vamos lá? A ação civil pública, pessoal. Quando nós tratamos de ação civil pública, lembra que eu, em dado momento, eu disse a vocês, olha, cuidado que a OAB, ela gosta muito de colocar lá quem são os legitimados, aí tem lá, partidos políticos com representação no Congresso. Aí eu falei, olha, não precisa ser na Câmara e no Senado, pode ser em qualquer uma das casas, ou no Senado, ou na Câmara. Aí depois eu falei das associações, falei, cuidado, essas associações, né, constituídas há pelo menos um ano, né, e que tenham, né, que incluam entre seus fins institucionais a defesa desses interesses, né, e direitos protegidos, aí no caso aqui, pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas lá na ação civil pública fala exatamente isso, né, ações constituídas há pelo menos um ano, aí. E veja, dispensado a autorização da Assembleia. Na prova da OAB, eles colocam isso daí, né, desde que aprovado pela Assembleia. Não há essa necessidade. E lá também na ACP tem o Ministério Público, a União, os estados, né, as entidades da administração pública, igualzinho. Então, o que o legislador fez? Ele não esboçou nada de processo aqui, né, mas ele pegou parte lá da ação civil pública e jogou aqui. Né, quem seriam os legitimados para intentar aí essas ações coletivas, ok? Então, essa legitimação é uma legitimação concorrente. Veja, a legitimação do Ministério Público, ela está lá na ação civil pública, no artigo 5º, inciso 1, e ela se deu aqui também no 82, inciso 1. Olha que legal, até o inciso é o primeiro. Então, veja, é uma cópia, pessoal, foi uma cópia mesmo. Artigo 129, inciso 3, olha lá. Então, fala que o Ministério Público, né, tem a função institucional para promover o inquérito civil e a ação civil pública, desde que essa ação civil pública seja proposta para resguardar o patrimônio público, social, o meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos, que é o caso aqui das questões de direito do consumidor. Então, veja que, através da ação civil pública, isso poderia ser discutido, mas o legitimado é o consumidor. Obviamente, aqui eu estou falando da legitimação, né, concorrente. E essa legitimação concorrente, o primeiro aqui que se dá é o MP, né, é o Ministério Público, né, através dessa legitimação concorrente ou disjuntiva. Aí, vamos lá. Defesa dos direitos individuais pelo MP, né? Seria que direitos de origem comum, que detém similaridade, como é o caso do recall, como é o caso do recall aqui. Tá? Não estou dizendo que o recall, na verdade, né, uma campanha proposta pelo fornecedor, mas o interesse ali é um interesse comum, né? É um direito de origem comum às pessoas que adquiriram aquele veículo, então detém similaridade. Direitos disponíveis que, em razão de sua relevância e que tenham repercussão social. Então, vejam que não é qualquer situação a ser proposta ali, né, através dessa ACP, dessa ação civil pública, nestes casos aí. Vamos lá.
E as associações? E as associações? Eu falei do MP como essa legitimidade aí, né, concorrente, ele possui essa legitimação concorrente, e a associação também. Veja, em que momento? Na defesa dos direitos difusos e coletivos, ok, também, né? Mas aqui, veja, representando os direitos dos seus associados, tá? Dos seus associados. Então, aqui eu estou falando de um direito coletivo, né? Defesa dos direitos difusos e coletivos. Legitimação extraordinária, né, na defesa dos direitos individuais homogêneos. Então, existem essas duas formas de reconhecimento da legitimação, né, da associação, mas sempre em nome dos seus associados. Ou o interesse é o interesse de uma coletividade, ou seja, de todos os associados, ou individual homogêneo, quer dizer, de interesse, né, desta categoria, mas que tenham certa similaridade também com esses direitos individuais. Mera representação, né, fala da defesa dos direitos de seus associados. Então, ele não tem como agir, né, essa associação, que não seja para atender os interesses dos seus associados. Veja que o Ministério Público já não. O Ministério Público, em qualquer tipo de situação, ele teria esse direito. Na ação coletiva, a associação atua em nome próprio, não necessita autorização, como eu falei, né, expressa, para defender os seus associados em seus respectivos direitos. Então, essa também é uma outra qualidade. Requisitos. Requisitos objetivos de constituição há pelo menos um ano e finalidade institucional. Quer dizer, para que ela foi criada? Para que existe essa associação? No caso ali, a associação dos consumidores, né, disso ou daquilo. Então, existe uma finalidade, que é exatamente, né, proteger os seus associados naquela relação ali. Pessoal, tudo bem? Aí, nós temos ainda bastante assunto ainda sobre direito do consumidor. Eu termino com vocês isso, vou terminar, muito provavelmente já na próxima aula. Nós temos ainda mais 1, 2, 3, 4 aulas que antecedem a prova. Depois eu vou elaborar alguns exercícios para vocês, não muitos, mas alguns, para que vocês façam esses exercícios, já se preparando aí para a prova, e depois passamos o gabarito, fazemos um comentário, né, para que vocês tenham noção do que nós realmente tratamos aqui de processo civil, de processo coletivo. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? E aí? Quer? Tudo sossegado? Vamos lá. Então tá, gente. Vamos, então, tranquilo, vamos encerrar aqui a próxima aula, então, na terça-feira, pós-feriado, todo mundo com ressaca, né? 3 dias aí seguidos. E aí voltamos dia 13 de outubro, na terça da semana que vem. Tá joia? Então tá, gente. Um abraço para vocês.